Olá, pessoal. Vamos começar a unidade 3, o solo em obras rodoviárias. Hoje nós vamos falar principalmente de compactação do solo. Compactação dos solos, um ensaio de laboratório para avaliar os parâmetros da compactação, chamado ensaio de Proctor, ensaio CBR, índice de suporte Califórnia, que é usado para dimensionamento das camadas de pavimentos, e aterros compactados e controle de compactação no campo. É o conteúdo que a gente vai abordar, né? Compactação dos solos é um processo mecânico, onde nós aplicamos uma energia para reduzir os vazios do solo. Reduzindo os vazios do solo, ele fica mais denso e, por consequente, mais resistente. Então, a compactação vamos entender como a densificação do solo pela redução do espaço vazio. Essa densificação é obtida pela aplicação de uma energia mecânica. E assim a gente aumenta a resistência do solo. A compactação depende de água para funcionar como lubrificante nos contatos das partículas. Então, nós temos que usar a água para orientar as partículas sob esforço mecânico. Eu aplico um esforço mecânico sobre o solo, as partículas do solo estão envoltas com filme de água, elas podem deslizar uma em relação à outra, por causa dessa película de água, esse filme de água em torno delas. Com isso, elas vão mudar de posição para uma posição mais paralela entre si, entre uma partícula e outra, buscando uma orientação paralela. Isso faz com que mais partículas sólidas possam ser colocadas no mesmo volume, ou seja, aumenta a densidade. Aumentando a densidade, aumenta a resistência mecânica. Isso é o que a gente deseja obter com a compactação do solo. Okay? A avaliação da compactação é feita no ensaio de laboratório, onde nós observamos que ao compactar o solo com diferentes teores de umidade, mostrado aqui nessa figura 1, eu tenho no eixo horizontal teores de umidade e no eixo vertical tem densidades do solo. Essa curva preta, ela mostra que é uma parábola com concavidade voltada para baixo. Ela mostra que essa curva tem um pico. A densidade, eu vou compactando o solo com diferentes teores de umidade, W, ele vai ganhando densidade, vai aumentando densidade, ele passa por um pico, e depois, ao compactar esse solo com mais umidade, com mais água, a densidade cai, depois desse pico. Né? Isso é um aspecto interessante, né, da compactação. Por que a curva de compactação tem esse formato, né? Por que passa por um pico e depois cai, né? Por que não cresce continuamente? Ok? Então, a gente avalia a compactação no ensaio de laboratório, onde desejamos conhecer as coordenadas desse pico da curva. Né? O pico da curva é onde o solo tem a máxima densidade. Portanto, tem a máxima resistência. Então, nós queremos conhecer esse pico. Quais são as coordenadas desse pico? As coordenadas desse pico são um teor de umidade, vamos chamar de ótimo, porque otimiza a densidade do solo.
maximiza a densidade do solo. Por isso ele é chamado teor ótimo de umidade. Ele maximiza a densidade do solo. Então, essa densidade atinge o máximo, atinge o pico. Chamamos de gama D max, densidade seca máxima. Uma curva típica do ensaio de compactação é mostrada na figura, uma parábola com concavidade voltada para baixo, onde nós podemos identificar três regiões. Uma região que é o ponto ótimo, que é o pico da curva. Ele é ótimo porque ele otimiza a densidade, maximiza a densidade do solo. Portanto, ele otimiza a resistência. Abaixo desse ponto ótimo, o solo está com deficiência de água para ser compactado. Nós chamamos de ramo seco. O ramo seco da curva de compactação. Por quê? O teor de umidade, a quantidade de água, é insuficiente para alinhar as partículas sob o esforço de compactação. Além do ponto ótimo, nós temos o ramo úmido. Tem excesso de água no solo. No ponto ótimo, as partículas já foram completamente orientadas na direção paralela. Não tem como mais orientar as partículas para ganhar densidade. Então, se eu colocar mais água, eu vou colocar água no lugar que teria partículas sólidas. A água é mais leve, então a densidade cai. É o que acontece no ramo úmido. Quando a gente compacta o solo no ramo úmido, estamos compactando o solo com excesso de água. É que os engenheiros rodoviários, o pessoal do trecho, chama de borrachudo. Quando a gente passa no pavimento de carro, de ônibus, a gente sente como se estivesse passando sobre um colchão d'água. Esse colchão d'água é a camada da subbase do pavimento que foi compactada no ramo úmido, com excesso de água, no teor de umidade, além da umidade ótima. Então, tem excesso de água, a camada do pavimento funciona como se fosse um colchão d'água, o que o pessoal do trecho chama de borrachudo. Bom, então o objetivo é conhecer essa curva, determinar essa curva em laboratório e conhecer esse ponto ótimo. Com que umidade eu devo molhar o solo para ser compactado, para atingir a máxima densidade? Por exemplo, aqui nesse gráfico, esse solo deveria ser compactado com 14% de teor de umidade, para proporcionar uma densidade máxima. Essa curva eu obtive em laboratório, por meio de um ensaio que nós chamamos de ensaio de Proctor. Esse nome Proctor é devido ao engenheiro Ralph Proctor, nos Estados Unidos, desenvolveu esse ensaio em 1933. O ensaio consiste em compactar o solo com certo teor de água dentro de um molde cilíndrico, tem um volume em torno de 1 litro, 1.000 centímetros cúbicos, um diâmetro em torno de 10 centímetros. Esse cilindro vai receber o solo, que vai ser compactado em 3 camadas, onde aplicamos 26 golpes em cada camada. Nós usamos um martelo, um soquete mostrado aqui na figura B. Esse soquete pesa 2,5 kg e esse peso vai ter uma altura de queda de 30 centímetros. Esse soquete vai compactar o solo dentro desse cilindro mostrado na figura A. Aqui eu estou descrevendo, né, a figura que aparece, os equipamentos que aparecem na figura. Dentro do molde,
Dentro desse molde da letra A, o solo vai ser colocado em 3 camadas. Em cada camada, nós vamos aplicar 26 golpes de soquete de 2,5 kg. Para obter a curva, nós trabalhamos idealmente com 5 pontos. Então, nós temos que usar 5 corpos de prova, com 5 diferentes teores de umidade. Qual teor de umidade utilizar? Voltando aqui na curva, esse solo, por exemplo, se a umidade ótima dele é 14, o ideal seria compactar esse solo com 10, 12, 14, 16 e 18%. Um ponto próximo do ótimo, de teor de umidade, 2 pontos com umidade no ramo seco e 2 pontos com umidade no ramo úmido. Né? Daria uma curva com 5 pontos, uma curva boa de compactação. Okay? Eu compactado o corpo de prova dentro do molde, eu vou ter a massa do corpo de prova, o peso do corpo de prova, vou dividir pelo volume do molde, que é o volume, né, do corpo de prova, vou ter a densidade úmida, gama. O corpo de prova tem um certo teor de umidade W, então quando eu divido gama e desconto o teor de umidade, mostrado na equação 2, eu tenho o peso específico seco, ou a densidade seca, gama D. Okay? Também poderia calcular o gama D diretamente a partir da massa seca. Na massa seca, eu desconto o teor de umidade da massa úmida, M, do corpo de prova. Okay? Se eu faço isso para 5 diferentes teores de umidade, eu vou ter 5 pontos. Pelo menos 5 pontos, né? Aqui eu estou mostrando uma curva com 6 pontos. Né? Aquela curva de umidade ótima em 14%, que fornece o peso específico seco máximo, gama D max. Essa curva nos interessa conhecer o ponto do pico, para no campo reproduzir esse teor de umidade, W ótimo, compactar o solo com esse teor de umidade para atingir a densidade seca máxima. É normal a gente apresentar a curva de saturação junto com a curva de compactação. Então, aqui nessa figura 4, nós temos a curva de compactação, azul, e temos a curva de saturação. É uma prática comum na engenharia geotécnica a gente apresentar a curva de saturação também. Então, aqui eu desenvolvi, reduzir a equação da curva de saturação, como calcular a curva de saturação. Está deduzido para e passo, as equações todas numeradas. Tá? Chegamos na equação, equação 13, que nos permite calcular a densidade seca para diferentes teores de umidade. Então, a curva de saturação ela é calculada. Né? Eu uso os dados do ensaio de Proctor, do ensaio de compactação, para calcular a curva de saturação. Ela não é experimental, ela é calculada. Okay? A partir da equação 13, onde o grau de saturação S, na equação 13, é igual a 1, que é 100%. Grau de saturação, volume de água pelo volume de vazios. Se todos os vazios estão preenchidos com água, o volume de água é igual ao volume de vazios. Então, essa é igual a 100. Essa é igual a 1. Né? 100%. Okay? Entrando aqui na equação 3 com S igual a 1, e atribuindo diferentes valores para o teor de umidade W, nós teremos diferentes valores de densidade seca, gama D, para cada teor de umidade correspondente. Okay? Bom, alguns fatores interferem
na compactação do solo. Quão efetiva vai ser a compactação do solo? Depende, primeiro, do tipo de solo, depende do teor de umidade, depende do tipo de solo. Por exemplo, uma areia bem graduada, essa curva mais baixa desse gráfico, de teor de umidade versus densidade seca. Um silt arenoso é a curva mais alta. Então, assim, a curva de compactação, ela muda de formato e de posição em função do tipo de solo. Okay? Isso a gente pode observar que curvas em formato de sino são típicas para a maioria dos solos argilosos, no nosso caso. Né? Em algumas areias, o peso específico seco, primeiro ele pode diminuir com o teor de umidade baixo. À medida que a umidade aumenta, a curva assume uma forma parabólica característica. Essa curva da areia bem graduada, essa curva mais baixa, é bem isso. Ó. O início da curva, a densidade está diminuindo. É interessante, né? A densidade está diminuindo inicialmente. Aí depois ela começa a aumentar, passa pelo pico, né? Isso é devido à tensão superficial, tensão capilar da água nos poros finos, né? Por isso aquela queda inicial na densidade. A compactação, nós aplicamos um esforço, que tem uma energia. Qual que é a energia? Essa energia ela pode ser conhecida com a equação 10. Ela é dada ela é função de n número de golpes por camada, n minúsculo, número de camadas, w, o peso do soquete, h, a altura de queda, e Vm, o volume do molde. Com isso, nós calculamos a energia aplicada em cada golpe no ensaio de compactação em laboratório. Então, por exemplo, se estamos trabalhando com energia normal de Proctor, tem três energias: normal, modificada e intermediária. Na energia normal do ensaio de compactação, nós aplicamos 26 golpes por camada, 3 camadas, o soquete tem 2,5 kg, aqui eu estou convertendo 2,5 kg para quilonewton, tá? Altura de queda, 30,5 centímetros, 0,305 metros. O volume do molde, esse volume é próximo de 1 litro, 1.000 centímetros cúbicos. Aqui eu estou convertendo para metro cúbico. A gente calcula a energia de compactação no ensaio de Proctor normal, na energia normal de compactação. Okay? Se eu alterar o esforço de compactação, alterar a energia, eu vou alterar a curva. Então, por exemplo, se eu mudar o número de golpes, ao invés de 26, mudar para 52. 3 camadas, ao invés de 3 camadas, eu vou usar 5 camadas. Um soquete de 2,5 kg, não, vou usar um soquete de 4,5 kg. Altura de queda, ao invés de 30 centímetros, vou usar um soquete que tem altura de queda de 45 centímetros. Então, eu estou alterando as características do equipamento, então eu vou alterar a energia. Okay? Então, se eu mudo a energia, eu mudo a curva. Por exemplo, essa figura mostra o quê? O efeito do esforço de compactação, onde eu estou variando a energia por meio do aumento no número de golpes por camada. Então, essa curva mais baixa, eu apliquei 20 golpes por camada. E fui aumentando o número de golpes por camada e vendo como que a curva mudava de posição no diagrama, né? No gráfico. A curva mais alta, 50 golpes por camada, olha o ganho de densidade que teve. Né? Então, se eu aumento o número de golpes por camada, eu aumento a energia de compactação, portanto, o solo vai se tornar mais denso com o aumento da energia de compactação.
Bom, com a evolução dos equipamentos de compactação, máquinas mais poderosas, mais pesadas, mais potentes, né, foi aparecendo, foi surgindo a necessidade de aumentar a energia de compactação. Então, foi desenvolvido um ensaio com energia modificada. Então, mesmo ensaio de Proctor, com energia normal, a gente altera alguns procedimentos desse ensaio e aumenta a energia. Então, passou a ser conhecido como ensaio Proctor modificado. Okay? Agora, não vamos usar 3 camadas, vamos compactar o solo em 5 camadas. E vamos usar um soquete de 4,5 kg. E a altura de queda agora será de 45 centímetros. Okay? Então, aqui, por exemplo, estou mostrando aqui os 2 tipos de soquetes que a gente utiliza. Esse soquete menor de 2,5 kg é para a energia normal do Proctor. Esse soquete maior, de 4,5 kg, é para a energia modificada. A mesma equação da energia nós podemos utilizar para calcular a energia modificada. Então, vamos calcular a energia modificada, no ensaio modificado. Mantivemos 26 golpes por camada, só que agora, ao invés de 3, vamos usar 5 camadas. O soquete passou de 2,5 para um soquete de 4,5 quilos. A altura de queda passou de 30 centímetros para 45 centímetros. E o cilindro de compactação é o mesmo volume. Vai dar uma energia de 2.802 kN vezes metro por metro cúbico. Então, era 6,8, algo assim, 6,7, 6,8, na energia normal. Ó, 618. Ok? Na energia normal. Passou para 2.802 na energia modificada. Então, aumentou dramaticamente a energia de compactação. Então, eu vou precisar do equipamento mais potente, equipamento mais pesado, para compactar o solo no campo, com essa energia mais alta. Okay? O que vai acontecer com a curva? A curva vai ser deslocada, né, para a esquerda e para cima. A da maior energia, eu vou obter maior densidade, conteúdo de umidade mais baixo. Um deslocamento para a esquerda e para cima da curva, quando eu aumento a energia. Ok? Bom, independente da energia que eu vou utilizar no ensaio de compactação, o material que eu vou utilizar é o mesmo. É o solo seco ao ar, passante na peneira número 4. A peneira número 4 é a que tem abertura de malha de 4,75 milímetros. Portanto, de acordo com a classificação que nós estamos utilizando no nosso curso, quando eu passo solo na peneira número 4, de abertura de malha 4,75 milímetros, eu estou usando todas as frações texturais do solo. Pedregulho, areia, silt e argila. Okay? Por exemplo, fiz um ensaio de compactação em um determinado solo. Eu variei o teor de umidade de 10% até 20%, variando de 2% em 2% o teor de umidade. Então, eu trabalhei com 10%, 12%, 14%, 16%, 18% e 20% de teor de umidade. Molhei o solo, compactei em 3 camadas, 26 golpes por camada, dentro do cilindro. Após a compactação, eu pesei o corpo de prova úmido. Então, aqui está a massa úmida. E o molde que eu usei, o cilindro de compactação que eu usei, tinha um diâmetro tal, uma altura tal, que deu um volume de 944.
centímetro cúbico, praticamente 1 litro. Okay? Com esses dados do ensaio do laboratório, nós vamos calcular os parâmetros de controle de compactação do campo. Okay? O que são os parâmetros de controle de compactação no campo? O teor ótimo de umidade e a densidade seca máxima. Então, primeiro nós vamos pegar os dados de laboratório e calcular a densidade seca, o gama D. Então, para o corpo de prova de 10% de umidade, ele tinha uma massa de 1.681 gramas, úmido. Eu divido a massa úmida pelo volume do molde, que é o volume do corpo de prova. Eu tenho o peso específico, densidade úmida, 17,81, que é 1.681 dividido por 944, ok? Vai dar 1,781 grama por centímetro cúbico. Multiplicando por 10, que é a aceleração da gravidade, eu vou ter 17,81 quilonewtons por metro cúbico. Okay? Esse corpo de prova está com 10% de umidade. Então, aqui na equação do peso específico seco aqui do lado, eu calculo gama D. Então, gama, úmido, descontando o teor de umidade, W, que é dado em porcentagem, eu tenho que dividir por 100. Então, eu vou ter 17,81 dividido por 1 mais 10 sobre 100, 10%. Vai dar 16,19 quilonewton por metro cúbico. Okay? Então, observe que nessa tabela, a penúltima coluna do gama, peso específico úmido, tá? Aqui eu já multipliquei por 10. Olha aqui a equação do peso específico úmido. Gama igual M sobre V. M, a massa úmida do corpo de prova. V, o volume do molde. Então, tem 1.681 dividido por 944. Essa conta vai dar 1,781 grama por centímetro cúbico. Mas aqui eu estou trabalhando com peso específico em quilonewton por metro cúbico. Então, multiplico por 10, que é a aceleração da gravidade. Ou 9,81, eu trabalho com 10, sem problema. Na engenharia, eu trabalho com 10. Ok? Então, por exemplo, o último corpo de prova foi molhado com 20% de teor de umidade. O corpo de prova úmido pesou 1.735 gramas. O volume é o mesmo, né, que é o volume do cilindro de compactação, o molde. Daí eu calculo gama, o peso específico úmido, 1.735 gramas dividido por 944. Vai dar 1,838 grama por centímetro cúbico. Eu multiplico por 10. Vou obter 18,38 quilonewtons por metro cúbico. A massa específica, peso específico úmido. Para obter o peso específico seco, o gama D, 18,38, que é o gama úmido, descontando 20% de umidade. Essa equação do peso específico seco aqui, que vai me dar 15,32 quilonewtons por metro cúbico. A primeira coluna, teor de umidade, a última coluna, peso específico seco, serão plotados, esses valores serão plotados para produzir essa curva, que é a curva de compactação do solo. Ela tipicamente é uma parábola com concavidade voltada para baixo. Aqui nos interessa o ponto ótimo. Qual o teor de umidade que vai produzir a máxima densidade? A máxima densificação do solo. Nós chamamos de W ótimo. Né? Teor de umidade ótimo. Aqui para esse solo, 14%. Que vai produzir
uma densidade máxima, densidade seca máxima, gama D max, que nós vamos tentar reproduzir no campo. Então, no nosso caso aqui, para esse solo, nós queremos chegar no campo com atingir uma densidade compactada do solo de 17,11 kN por metro cúbico. Okay? Bom, como é costume, né, apresentar nos laudos a curva de saturação junto com a curva de compactação, então nós podemos pegar alguns teores de umidade e calcular o gama D para cada teor de umidade. Observe que na equação, o cálculo da densidade para construir a curva de saturação, aparece o gama S. Gama S é a gravidade específica, né? É um peso específico real. Ele tem que ser conhecido. Gama W é o peso específico da água, 10 kN por metro cúbico. Teor de umidade W, a gente vai atribuir vários diferentes valores para W, para cada W, calcular o gama D. Então, nós precisamos de conhecer o gama S. Aqui no meu exemplo, eu trabalhei com gama S de 2,7 gramas por centímetro cúbico. Nos nossos solos, típicos do segundo e terceiro planaltos paranaense, esse gama S pode ser estimado em 2,9, 3, 3,05, bem nessa faixa, bem em torno de 3. Numa fase de anteprojeto, de estimativa, de gravidade específica, para construir a curva de saturação, nós podemos trabalhar para o nosso solo com um gama S de 3 gramas por centímetro cúbico. Aqui no meu exemplo, trabalhei com 2,7. É um solo arenoso. Né? Ou seja, 27 kN por metro cúbico. A densidade da água assumida como 10, 1 grama por centímetro cúbico, 10 kN por metro cúbico. Daí, a equação, vou substituir os valores de gama S e gama W. A equação do peso específico seco, gama D, vai ficar em função apenas do teor de umidade W. Eu atribuo diferentes valores para W nessa equação. Para cada valor de W, eu calculo o gama D. Okay? O que eu fiz aqui eu peguei os teores de umidade do próprio ensaio de Proctor e calculei aqui, com o uso dessa equação, do gama D, entrei com o teor de umidade e calculei o gama D para a curva de saturação. Que dessa curva vermelha, acima da curva de compactação. Okay? Aqui eu estou propondo um exercício para vocês. Nas aulas síncronas, a gente pode resolver junto daí, se vocês quiserem. Ok. Compactamos o solo em laboratório. Agora vamos para o campo. O que a gente vai fazer no campo? No campo, nós vamos querer reproduzir o ponto ótimo. Ou seja, no campo, nós vamos molhar o solo com o teor ótimo de umidade, compactar o solo, para obter a densidade seca máxima, o gama D máximo. Para isso, a gente vai usar equipamentos de compactação, que são chamados rolos. Tem vários tipos de rolos. Tem o rolo compactador liso, o rolo de tambor liso, tem o rolo compactador de pneus de borracha, são rolos pneumáticos, tem o rolo compactador pé de carneiro e tem o rolo compactador vibratório. São diferentes tipos de equipamentos usados na compactação do solo. Por exemplo, rolos compactadores lisos, mostrado aqui na figura,
Eles são muito bons para compactar subleitos e acabamento de aterros de solos arenosos e argilosos. Funciona bem para ambos os tipos de solo. Característica desse rolo compactador liso, o rolo de tambor liso, fornece 100% de cobertura sobre as rodas, eficiência máxima, pressões de contato com o solo de 310 a 380 kN/quadrado. Bom, eles não são adequados para produzir alto peso específico quando usados em camadas espessas. Então, se nós precisamos atingir elevada densidade seca, nós temos que usar camadas de pouca espessura. Pouca espessura, aqui a gente está falando de 10 centímetros, 15 centímetros. Okay? Para atingir uma eficiência quando usando o rolo de tambor liso. Okay? Os pneumáticos, os rolos de pneus de borracha, né? Eles são melhores do que os rolos lisos. Eles também podem ser usados em solos argilosos e arenosos. Okay? Esse rolo ele provoca, ele promove pressão e amassamento do solo ao mesmo tempo. Tá? Daí ele tem uma alta eficiência. Ele não tem 100% de cobertura sobre as rodas. Então, o que eu estou falando de cobertura sobre as rodas? Aqui atrás, no rolo liso, notem que a primeira característica fornece 100% de cobertura sobre as rodas. O rolo compactador liso. Agora, olha aqui o rolo pneumático. Característica aí. Fornece de 70% a 80% de cobertura sobre as rodas. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que para o rolo liso, que fornece 100% de cobertura sobre as rodas, eu não preciso fazer sobreposição entre uma passada e outra do rolo. Eu passei o rolo numa faixa, a próxima passada pode ser do lado. Não precisa ter superposição, sobreposição. Por quê? Ele fornece 100% de cobertura sobre as rodas. Agora, olha aqui no rolo pneumático. Ele fornece de 70% a 80% de cobertura sobre as rodas. Então, se eu passei uma vez com o rolo numa faixa, quando eu voltar na outra passada, essa passada tem que ter uma sobreposição sobre a passada anterior. Entendeu? Para ampliar essa cobertura sobre as rodas. Sobreposição de camadas. Quando não tem 100% de cobertura. É o caso do rolo pneumático. Beleza? Esses rolos são equipados com diversas fileiras de pneus. Pode ter 4 fileiras, 6 fileiras, né? 6 pneus por fileiras, 8 pneus por fileira. Hoje tem até muito mais pneus por fileira, né? Pressões de contato mais elevadas, né? Lembra lá do rolo de tambor liso, pressão de contato de 300 a 380. Esse rolo pneumático, a pressão de contato chega a 600, 700 kN/m². Muito mais pressão de contato. Né? O dobro, né? Na verdade, o dobro de pressão de contato em relação ao rolo de tambor liso. Esses rolos são adequados para produzir alto peso específico quando usados em camada espessa. Também, se vamos usar esse rolo, vamos cuidar na espessura da camada a ser compactada. Okay? E os rolos compactadores de pé de carneiro. Eles são mais utilizados para solos argilosos, para solos finos. Okay? O que acontece na compactação de campo? As passadas iniciais compactam a parte inferior da camada. Então, ele compacta de baixo para cima. Ele compacta o fundo da camada, depois o meio da camada e, por último, o topo da camada. Então, esses dentes, por isso é chamado pé de carneiro, são esses dentes do rolo. Tá? Esses rolos, eles pode ser um rolo liso com adaptação para esses dentes.
Ou pode ser que o rolo já venha com os dentes, tá? Mas é possível, no rolo liso, a gente adaptar esses dentes e transformar o rolo liso no pé de carneiro, tá? Então, tem vários tamanhos, né, de tambores. Pressão de contato são muito elevadas, ó, de 1.400 a 7.000 kN por metro quadrado. Pressões de contato muito altas. E, por último, os rolos vibratórios. Não tem rolo, você não vai encontrar rolo vibratório no mercado, no comércio. Você não vai chegar no pátio de uma empresa de compactação e ver lá um rolo vibratório, não. Tem rolo pé de carneiro, tem rolo tambor liso, convencional. Nesses rolos convencionais são adaptados os equipamentos vibratórios. Aí transforma o rolo no vibratório. Então, não existe um rolo vibratório. Tá? Aqui existem equipamentos vibratórios que são adaptados aos rolos convencionais, liso ou pé de carneiro. Okay? Então, essas placas vibratórias são adaptadas para produzir vibração. Se a gente está falando em densificar o solo por meio de vibração, é claro que nós estamos falando de solos arenosos. Né? A gente não densifica por vibração um solo argiloso. Né? Coloque um monte de argila no pote de maionese e dê pancada com os dedos ali no pote. Não vai acontecer nada com os grãos de argila. Coloque uma porção de areia no pote de maionese e dê pancada ali no vidro. Tu vai ver que os grãos da areia vão se reacomodar. Vão buscar uma configuração mais tensa. Né? Então, assim, rolo vibratório só faz sentido usar em solos arenosos, né? Solos granulares. Okay? Mostrando aqui, né, que vibratórios são equipamentos acoplados a rolos convencionais. Então, por exemplo, aqui nessa foto, um equipamento vibratório foi adaptado no rolo liso em cima, na foto de cima. E na foto de baixo, o equipamento vibratório, placas vibratórias foram adaptadas, foram acopladas ao rolo pé de carneiro. Ok? Bom, compactação in situ. No campo, então, nós queremos reproduzir o ponto ótimo da curva de laboratório. Como que isso é feito no campo? Primeiro, a gente espalha o solo, molha o solo para aquele teor de umidade ótimo, identificado no laboratório. Okay? Essa água é aplicada ao solo, pulverizando por meio do caminhão-pipa, mostrado aqui na figura. Essa água no solo, ela deve ser distribuída o mais homogeneamente possível. Para isso, a gente usa um escarificador, um trator com escarificador, que são dentes, são garras, que vão removendo o solo e misturando com a água pulverizada. Isso para distribuir uniformemente a água na camada a ser compactada. Então, daí, a camada é compactada usando o rolo que você especificou. Okay? Bom, nós temos que observar que a espessura da camada é importante. Quanto mais espessa a camada, menos eficiência eu vou ter na compactação. A pressão aplicada pelo equipamento, né? A área de aplicação da pressão de contato, essa área de aplicação implica naquela sobreposição entre uma camada e outra. Se há necessidade de sobreposição, vai ter mais passada no mesmo aterro a ser compactado.
né? Então, quanto maior a área de aplicação, menos sobreposição preciso. Eu reduzo o número de passadas daí. Aqui, por exemplo, foi feito um controle de compactação, em que o solo foi molhado com 2 teores de umidade, uma camada foi compactada com 11,6% de teor de umidade, essa curva preta. Outra camada foi compactada com 17,8% de umidade, essa curva azul. E foi medido o peso específico, seco, gama D, para diferentes números de passadas. Então, para 8 passadas, 16 passadas, 24 passadas, 32 passadas, okay? Forneceu esses resultados. Então, observe o que a gente observa nessa curva. O que é importante observar nessa curva? Aumenta o número de passadas, aumenta o peso específico, aumenta a densidade. Bom, mas esse aumento ele é muito grande inicialmente. Ele é, né, um ganho substancial de densidade quando aumenta as passadas inicialmente. Mas observe que de 16 passadas para 32 passadas, praticamente não houve ganho de densidade. Então, eu estou gastando dinheiro e tempo à toa, né? Então, a partir de um certo número de passadas, o ganho de densidade é muito pequeno. Não justifica gasto de horas máquinas, horas homem, combustível, cronograma executivo, não justifica, né? Aumentar o número de passadas, além do certo limite. Então, esse gráfico mostra bem isso. O que a gente observa na prática é que de 10 a 15 passagens do rolo já atinge uma eficiência perto da máxima. Mais passados aí é jogar dinheiro fora. Ok? Então, a gente observa bem nesse gráfico. De 10 a 15 passagens é uma boa especificação de projeto quando a gente for trabalhar com controle de compactação no campo. Ok? Então, observe aqui esse gráfico, figura 12. Profundidade no eixo vertical e peso específico seco no eixo horizontal. Aí variamos o número de passadas do rolo compactador. Cada número de passadas, nós calculamos o peso específico seco, a densidade seca, em diferentes profundidades da camada compactada. Aí fizemos com 2 passadas, 5 passadas, 15 passadas, 45 passadas. Ok? Então, note que aumenta o número de passadas numa mesma profundidade. Se aumenta o número de passadas, naquela mesma profundidade, eu vou ter uma densidade maior, peso específico maior. Okay? Mas observe que, além de uma certa... Observe que de 15 para 45, de 15 para 45 passadas, o ganho, o aumento de densidade, de peso específico, é muito pequeno. Então, não justifica economicamente, né? E em termos de cronograma também, né? Em termos de gasto de combustível, homens, máquina, homens, né? Combustível, cronograma apertado, né? Não justifica. Nesse solo, aumentar de 15 passadas para 45 passadas, o ganho é insignificante no peso específico, né? Então, para esse solo aqui, 15 passadas estaria ótimo, ok? E observa, mas espera aí, por que que inicialmente o peso específico é menor do que, por exemplo, a meio metro? Observe que o pico de todas as curvas ocorre em torno de meio metro de profundidade da camada. Okay? É porque menos de meio metro não tem confinamento lateral.
As pressões laterais são pequenas. Então, você está aplicando esforço na vertical, esforço de compactação, ele é vertical. Né? Mas não tem confinamento lateral, esse esforço ele vai esparramar lateralmente, porque não tem confinamento. É o que acontece aqui de 0 a 1.000 metros. Por isso que ocorre esse pico de densidade a 1.000 metros. Porque a 1.000 metros, aí sim, já tem confinamento lateral, né, para aumentar a eficiência do esforço vertical que eu estou aplicando com o rolo. Okay? Bom, alguns engenheiros gostam de trabalhar com densidade relativa ao invés de peso específico. Ao invés de densidade, massa específica, peso específico, alguns engenheiros gostam de trabalhar com densidade relativa. Só que densidade relativa é atributo de solos arenosos. Então, por isso que eu prefiro trabalhar com peso específico, que ele não discrimina se solo é arenoso ou argiloso, se solo é grosso ou fino. Eu trabalho com peso específico, na boa. Se eu trabalhar com densidade relativa, aí eu só posso trabalhar com solos arenosos, só com solos grossos. Tá? Mas só para efeito aqui do material que eu preparei, fiz uma compactação no campo, 5 passadas do rolo, determinei a densidade relativa em diferentes profundidades. Obtive uma curva como essa mostrada na figura. A densidade vai aumentando, 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 passa por um pico, a uma certa profundidade, e profundidades maiores, a densidade cai. Né? Bom, eu posso usar essa curva de densidade, eu também posso fazer uma curva de peso específico, daria uma curva bem parecida. Isso é útil para definir a espessura da camada. Então, por exemplo, com que espessura de camada eu vou especificar nesse projeto? Ok? Eu tracei a curva de densidade relativa em função da profundidade. Eu quero obter uma densidade relativa de 75%. Então, eu entro aqui com 75% no eixo de densidade relativa e traço uma vertical. Okay? A distância vertical entre as curvas, no meio da curva, né, me dá a espessura. A espessura ideal para compactar esse solo. Okay? É por isso que a gente faz aterro experimental antes de fazer o aterro definitivo. No aterro experimental, a gente define essas coisas. Espessura de camada, número de passadas, equipamento, rolo a ser utilizado. A gente faz isso no aterro experimental. Então, esses gráficos que eu estou mostrando foi feito no aterro experimental. Para esse solo aqui, eu quero uma densidade relativa de pelo menos 75%. Então, vou ter que compactar a camada com 46 centímetros. Okay? Atingir. Observe também essa curva, olha só. Se eu quero mais densidade, se eu quero maior grau de compactação, eu estou indo à direita, caminhando para a direita na curva. Então, vou ter que reduzir a espessura da camada. Percebe? Então, por exemplo, se eu quero 80% de densidade relativa, eu vou ter essa faixa aqui entre 30,48 centímetros e 60,98 centímetros. Ok? Eu vou ter que reduzir a espessura da camada, se eu quero a densidade mais alta. Ok? Então, esse é um método, assim, rápido e fácil, né, da gente definir a espessura da camada a ser compactada no campo. Bom, no campo nós precisamos de reproduzir o ponto ótimo da curva de laboratório. Isso nos leva ao conceito de grau de compactação. Então, vamos definir o grau de compactação. É a relação entre a densidade seca de campo e a densidade seca máxima de laboratório. Ele é dado em porcentagem, então multiplicamos por 100%. Okay? Então,
O Gama D Max Lab já foi obtido em laboratório. O pico daquela curva do ensaio de Proctor. Aí já temos o Gama D máximo de laboratório. Como obter o Gama D de campo? O peso específico seco no campo. Eu vou precisar de uma balança, Aí tem vários métodos, né? Para determinar o peso específico seco no campo. Okay? Bom, eu posso cravar um cilindro. Eu posso cravar um cilindro na camada compactada, pesar esse cilindro com solo, descontar o peso do cilindro, tem a massa de solo. Dividido pelo volume do cilindro, eu tenho a massa, o peso específico úmido. Descontando o teor de umidade, eu tenho o peso específico seco. Uma maneira fácil, rápida de determinar o peso específico de campo, gama D de campo. E daí calcular o grau de compactação, por meio da cravação do cilindro. Posso usar um outro método, chamado método do frasco de areia. Esse ensaio é normatizado, tanto pela ASTM, a norma americana, quanto pela BNT, a norma brasileira. Okay? É o mesmo método. A norma brasileira simplesmente fez a tradução da designation 1556 da ASTM, American Society of Testing Materials, né? Sociedade Americana de Ensaios e Materiais. Esse método ele usa um frasco de areia, areia padronizada. No Brasil, essa areia é do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, ela é padrão. Ela tem um peso específico conhecido, bem conhecido, né? É uma areia quase que industrializada. Ela vem dentro do frasco, tem um funil, ok? Chama método do frasco de areia, um método bastante utilizado para determinar o peso específico de camadas compactadas no campo. Aqui eu estou desenvolvendo as expressões usadas as equações usadas no método. Como que o método funciona? Aqui na figura nós temos uma camada onde a gente fez um furo na camada compactada. Esse furo nós vamos encher com areia do frasco. Okay? Eu vou determinar o peso do frasco antes e depois de preencher o furo. Essa diferença de peso é a quantidade de areia que preencheu o furo. Então, eu tenho a massa de areia dentro do furo. A densidade da areia é padronizada. Então, eu tenho a densidade, tenho a massa conhecida, eu tenho o volume. O volume da areia é o volume do furo. O solo que eu cortei para fazer o furo, eu peso. Eu recolho esse solo e peso. Eu tenho a massa do furo, tenho o volume do furo, tenho a massa do solo. Eu cortei do furo. Tem o volume do furo, que é o volume da areia, eu tenho a densidade do solo. Eu determino a umidade desse solo, teor de umidade, a densidade úmida dividida pela 1 mais o teor de umidade em porcentagem, eu tenho a densidade seca do solo no campo. Um método bastante fácil e muito bom, muito confiável, dá valores muito bons. Aqui eu estou descrevendo, tá, as equações do método, para e passo, bem tranquilo. Esse é o principal método que a gente usa, do frasco de areia, ao lado da cravação do cilindro.
Tem outros métodos. Eu citei na apostila, estou citando aqui nos slides, mas nem vou fazer comentário, porque, na verdade, são muito pouco utilizados. Só como curiosidade, né? O método do balão de borracha e tem o método nuclear, que usa sonda de nêutrons. Só mostrando, né, porque existem esses métodos. Eu nunca utilizei. Estou mostrando aí porque muita, né, às vezes tem curiosidade de saber que existem outros métodos. Bom, fazer uma aplicação aqui para encerrar nossa aula. Foi feito um ensaio de compactação no laboratório, energia normal do Proctor, teor de umidade variando de 6 a 14%. Foi determinado o peso específico seco para cada teor de umidade e os dados estão mostrados aqui na tabela. Okay? Então, esses dados são lançados direto no gráfico. Não precisa calcular nada. O peso específico já está dado como seco. Então, já lanço direto. Né? Aqui foi feito o ensaio de campo, funil areia, o frasco de areia, né? Os dados obtidos no ensaio de campo. Teor de umidade no campo, 10,2%. Massa específica da areia, que é padrão, 1,70 gramas por centímetro cúbico. Isso aqui, quando a gente compra o conjunto, o frasco de areia, já vem lá esse valor da densidade da areia. Ok? Esse é padrão. Ok? Então, esses dados aqui são os dados do campo. Fiz um furo, recolhi o solo do furo, ok? Eu pesei esse solo, que estava no furo, deu, aqui é o nosso M2, 3,007 quilos. Coloquei o funil na boca do furo, abri a torneirinha, parei a descer do frasco para dentro do furo. Okay? Esses dados mostrados aqui. Nós vamos calcular, então, o grau de compactação da camada no campo. Okay? Então, aqui na solução, primeiro, eu estou fazendo o controle de campo, calculando o gama D de campo. Qual que é o peso específico seco no campo? Então, estou usando as equações que eu desenvolvi lá atrás. E chegar no peso específico seco de campo, é 18,56 kN por metro cúbico. Okay? Esse é o peso específico seco da camada após compactada. Bom, aí eu estou no laboratório. No laboratório eu fiz um ensaio de Proctor, obtive a curva de compactação com o ensaio de laboratório. Os dados estão lá no gráfico, na tabela, essa tabela aqui. São os resultados do ensaio de laboratório, que produziram o gráfico, esse gráfico. O que me interessa aqui? Me interessa o pico da curva. Qual que é o peso específico máximo obtido em laboratório? Ok? Está aqui, ó. 19 kN por metro cúbico. É o pico da curva. Okay? Então, qual que é o grau de compactação da camada no campo? Ó, ela foi compactada e apresentou 18,56. O máximo de laboratório é 19. Então, qual o grau de compactação da camada no campo? O peso específico de campo pelo peso específico máximo de laboratório. Vezes 100%. Então, 18,56 foi obtido no campo, por 19, que é o pico da curva no laboratório. Deu 97,7%. Okay? O que significa esse 97,7%?
A maioria dos contratos nessas obras de compactação, quando eu falo maioria, estou falando 95% ou mais, especifica 95% mínimo de grau de compactação. Projetos oficiais do governos estaduais, governos municipais, governo federal, entre empresas particulares, né? Sim, quase a totalidade desses contratos especifica o grau de compactação mínimo de 95%. Okay? Então, esse solo aqui, essa camada em questão, ela está com 97,7% de grau de compactação. Está muito bom. Essa camada pode ser aprovada e liberar a compactação da próxima camada. É assim que funciona, ok? Bom, como é que a gente avalia o solo como material para compactação? Esse solo é bom para compactar? Esse solo é ruim para compactar? Então, aqui nesse quadro estou mostrando o tipo de solo e o potencial de compressibilidade e expansão. Okay? Nossa, se o potencial de compressibilidade e expansão é elevado, então o material não é bom para compactação. Então, por exemplo, tipo de solo. Aqui na primeira coluna, dessa coluna 1, um solo GW. Potencial de compressibilidade e expansão, praticamente nenhum. Opa, GW deve ser um solo bom para compactar. Né? Mas o que é GW? Lembra lá do sistema de classificação? Classificação unificada? Do professor Arthur Casagrande. G é de Gravel, pedregulho. W, de well, de bem graduado. GW, Gravel well, pedregulho bem graduado. Ah, um solo GP também é um material bom para compactação, por quê? O potencial de compressibilidade e expansão dele é praticamente nenhum. Então, o GP também é um bom candidato com material de compactação. O que é GP? Um gravel puro, um pedregulho mal graduado. Ok? Material bom para compactação. Ah, um solo SW também é um bom candidato para compactação. O que é um SW? Um sendo uma areia bem graduada. Um material bom também para compactação, pois apresenta praticamente nenhum potencial de compressibilidade e expansão. Assim como o solo SP, o sand puro, uma areia mal graduada, também é um material bom para compactação. Okay? O material com leve potencial de compressibilidade e expansão, eventualmente, né, poderia ser usado como material de compactação. Um GM, um GC, um SM, um SC, ou seja, um gravel, mo, pedregulho com silt, um GC, um gravel clay, um pedregulho argiloso, um SM, um sand, mo, uma areia siltosa, um SC, sand clay, uma areia argilosa. São eventuais, né, candidatos com material de compactação. ML, um low, um silt de baixa plasticidade. Potencial leve a médio de compressibilidade e expansão. MH, um silt de alta compressibilidade. Height, silt de alta compressibilidade. Alto potencial de compressibilidade e expansão. Esse material não é bom para compactação. Não é um bom candidato. Um CL, Clay Law, argila de baixa plasticidade. Potencial médio de compressibilidade e expansão. Não é um material bom para compactação. Não use. E por último, o CH, o Clay Height, argila de alta plasticidade. Muito alto potencial de compressibilidade e expansão. Definitivamente, nunca use esse material como compactação. O desempenho dele é muito ruim. Okay? E por último, uma avaliação feita pela HRB, Rail Research Board, né? Departamento de Pesquisa Rodoviária dos Estados Unidos,
Eles avaliam o solo como material para compactação a partir do tipo de solo, tipo de rolo compactador e o peso específico máximo que a gente poderia esperar desse solo. Então, olha que quadro interessante. Esse quadro ele é bem generalista. Ele avalia o tipo de solo, pedregulhoso, arenoso, siltoso, argiloso. Em cada tipo de solo, ele subdivide em classificação unificada, sistema unificado da classificação do solo. O tipo de rolo, o rolo a ser especificado para atingir melhores resultados naquele tipo de solo. O peso específico, a faixa de peso específico que a gente poderia atingir. E a característica, né, da camada compactada. Ok? Então, esse quadro, eu gosto muito desse quadro. Ele tem todas as informações que a gente precisa para avaliar o solo como material de compactação, como candidato, né, a ser um material de compactação. Então, por exemplo, uma areia bem graduada. Então, eu entro aqui, tipo de solo, arenoso. Bem graduada? Sendo El, areia bem graduada. Opa, melhor rolo, pneu de borracha. E vibratório. Então, eu posso usar o rolo pneumático, pneus de borracha, e posso usar um adaptador vibratório no próprio pneu de borracha. No próprio rolo pneumático, eu posso adaptar uma placa vibratória. Mas o solo tem que ser arenoso e bem graduado, entende? Ou mal graduado também dá na mesma. Eu vou atingir um bom desempenho na camada compactada, ok? Esse quadro é muito bom, eu gosto dele porque ele é bem prático, assim, sabe? Encerrando, eu só vou passar aqui en passant mesmo, né, como se diz na França, en passant, porque existem técnicas especiais para obras especiais, né, de compactação. Acho que todos vocês conhecem essa figura, né, ela é icônica, né? É uma ilha artificial construída pelos engenheiros em Dubai, né, nos Emirados Árabes Unidos. A ilha Palma Jumeirah, essa imagem é icônica. Essa ilha é toda artificial. Essa areia que forma essa ilha foi compactada, forma uma palmeira, né? Uma palmeira, né? Essa areia é dada por vibroflutuação. É uma técnica especial. Tá? Aqui eu estou comentando com o processo dessa técnica. Okay? Ela pode ser aplicada, ela pode ser calculada a efetividade dela por um termo chamado índice de compatibilidade, que depende apenas da curva granulométrica do solo. Okay? Então, por exemplo, eu faço a curva granulométrica do solo, distribuição do tamanho das partículas, calculo D50, D20, D10, calculo esse índice de compatibilidade com essa equação SN, entro nessa tabela com o valor de SN e classifico aquele material se ele serve como aterro, como material para compactação no meu projeto. Ok? Então, eu fiz um ensaio de laboratório numa areia, ela apresentou essa curva granulométrica. Diâmetro em milímetro no eixo horizontal, porcentagem passante acumulada no eixo vertical. A curva típica de solo arenoso. E estou querendo classificar, avaliar o potencial desse solo, né? Desse material como candidato à compactação. Eu calculo D50, de 1,42 milímetros. Eu calculo D20,
deu 0,52 milímetros. E calculo D10, deu 0,36 milímetros. São os parâmetros que aparecem na equação do índice de compatibilidade, SN. Calculei o índice de compatibilidade, deu 6,1. Vou lá na tabela. Faixa de SN de 0 a 10. Classificação do aterro, excelente. Opa, esse material que eu testei é um excelente material para usar na vibroflutuação e compactar o solo. Ok? Uma outra técnica especial é a compactação dinâmica. Aqui utiliza equipamentos muito pesados para compactar o solo. Aí são ondas, né? São ondas de energia. Equipamentos olha aqui, de 80 a 360 quilonewtons de peso, ou seja, de 8 a 36 toneladas. São equipamentos brutos, são equipamentos muito pesados. Então, quando eles golpeiam o solo, eles provocam uma onda, né, de energia, uma onda de pressão, que sai compactando o subsolo, tanto em profundidade quanto lateralmente. Isso que a gente chama de compactação dinâmica. Dinâmica é pancada, peso. Né? Peso caindo. Pá, pá, pá. Isso quer dizer dinâmica. Né? Pancada. A compactação dinâmica é o critério, qual parâmetro de avaliação da eficiência dela? É o chamado DI, que é profundidade de influência significativa. Essa profundidade de densificação de influência, ela é função de quê? Do peso do soquete que eu estou utilizando e da altura de queda. Okay? Essa equação ela é dada em... Eu tenho que usar o peso em toneladas métricas para usar essa equação. Uma tonelada métrica é 1.000 quilos, que é 9,81 quilonewtons. Fazendo a conversão para usar a equação para as unidades que a gente usa, geralmente quilonewton. Né? Ela tem um método para avaliar a efetividade. Aqui eu estou descrevendo esse método, tá? Para e passo. Com a aplicação desse método, nós vamos chegar numa influência, espaçamento máximo que essa compactação dinâmica atingiria. Okay? Bom, por hora é isso. Próxima aula nós vamos falar de CBR, Índice Suporte Califórnia.